Olá, meninas! Olá, meninas! Hoje vamos falar sobre planejamento de viagem. É um assunto também que eu recebo bastante mensagem. Vocês acompanham as nossas viagens e acham legal como que a gente planeja, enfim, ou não planeja. Ou não planeja. E então, como tem bastante também coisa para falar sobre esse assunto, nós dividimos em 3 vídeos. Isso. Esse primeiro... A gente vai falar do planejamento, tudo que acontece pré-viagem. Depois a Paula, no segundo vídeo. A Paula vai falar no segundo vídeo como você deve se preparar, né, para aquela semana de aquela viagem. Ali já tá, antes de tá viajar. Pertinho já, né, de sair o voo. Mala. Malas, diquinhas, né, até para elas ficarem lá, Sim. fashion, né, para onde elas é o destino delas. E o terceiro vídeo, aí nós vamos perrengue falar, de viagem. tudo aquilo que a gente planejou e deu errado. Tudo que assim, a gente vai provar pra vocês que não adianta planejar nada. Você rasga o planejamento e vai acontecer tudo diferente. Não, gente, não é isso não. Não é isso não. Dá pra acertar muita coisa antes. Vamos lá? Bora lá? Bom, então, pensando que estamos no momento que queríamos tanto estar viajando, planejando viagem, a gente não pode, né? Mas vamos olhar para o lado bom. A gente está com tempo para fazer um belo de um planejamento, não tá? Isso é verdade. Agora, tempo, o belo do tem planejamento de sobra. depende de quem faz, né? Exatamente. Acho que assim, infelizmente a gente não pode viajar Por enquanto. Por enquanto, né? Mas o sonho, se você tem algum sonho de fazer uma viagem assim muito especial, de repente aquela viagem do casal, né, que quer fazer aquela viagem dos sonhos, seja aqui dentro do Brasil ou fora do Brasil, tanto faz. É o momento que vocês podem utilizar aí para fazer um planejamento bacana, para quê? Para dar menos errado, porque ainda assim vai dar errado. Para que vocês principalmente também possam ter uma boa economia, né? Porque quando você se planeja antes, consegue encontrar ofertas aí, coisas bem mais especiais do que deixar para fazer em cima da hora. Também acho que esse planejamento une muito o casal, sabe, nessa troca assim de informações, né, para deixar ainda mais gostosa a viagem de vocês. Eu confesso que assim, planejamento de viagem não é comigo. Eu nunca planejei viagem alguma na minha vida, assim, até hoje ainda não planejei nenhuma. E eu costumava viajar, na verdade, até assim, literalmente sem saber para onde eu estava indo. A última viagem que eu fiz antes de... Na verdade, nós já não a gente tinha acabado de se conhecer e eu tinha uma viagem marcada. E eu descobri, com o avião chegando, né, que eu estava indo para um outro lugar, na verdade, que eu não sabia. Ela embarcou sem saber para onde estava indo. Porque realmente, assim, a minha parte com as minhas amigas, os meus amigos, era saber em que momento eu tinha que pagar a minha parte, assim, eu entrava aí. E na ida, né? Agora, não sabia absolutamente nada do que ia acontecer, tanto que nessa, por exemplo, eu achei que estava indo para outro lugar e quando a gente estava chegando, eu descobri que a gente estava indo para um outro, né? Isso é uma coisa um pouco até estranha de se falar, mas é verdade. Conhecendo o Gé, eu descobri uma outra forma de viajar. Naquela nossa primeira viagem, inclusive, eu descobri que certas pessoas fazem planilhas, né? Para viajar. É importante. Há duas formas que eu enxergo assim de fazer viagem. Você entrega a sua viagem na mão de algum especialista, aí tem as agências de viagem, né, que podem organizar tudo para você e eles fazem um trabalho assim perfeito, né? Ou você mesmo pode fazer suas pesquisas, fazer o seu planejamento e tornar a sua viagem ainda muito mais personalizada, né? Porque ela vai muito de acordo com o que você... Da sua cara, né? Da sua cara. E acho que isso tem um lado muito legal, é que você já chega no seu destino sabendo muita coisa daquele local. No caso dele, quando a gente chega, ele já conhece os moradores da região. Não é bem assim. Ele já pegou o endereço de alguns nativos pra gente tomar um café da tarde. Não é bem assim, gente. Mas eu procuro antecipar bastante coisa. Então vamos lá, vamos falar de algumas dicas, né? Primeiro, se houver oportunidade, se você tiver disponibilidade para isso, de antecipar todo o seu planejamento, então veja,
Já teve períodos, já teve viagens que nós fizemos que eu comecei o planejamento com 6 meses antes. Parece bastante tempo e de fato ele é bastante tempo. Mas é um tempo legal para começar. Mas assim, nem todo mundo tem, né? Aqui eu já tinha umas férias programadas para tirar, consegui fazer, né, esse agendamento com bastante antecedência e isso acaba facilitando bastante. Então, quanto antes você conseguir, melhor. Por quê? Porque, primeiro, você consegue comprar as passagens mais baratas. Você consegue parcelar essa compra, então, ou seja, quando você está próximo de viajar, essas passagens aéreas já podem estar pagas ou muito próximo de ser quitada, ou seja, vai sobrar uma graninha a mais para você curtir, né, no seu destino. Você consegue também fazer reservas de hotel, né, fazendo com antecedência, também pegar promoções muito boas. E ter mais opção, porque eles ainda não estão todos lotados, que dependendo da época já está quase tudo lotado. Exatamente. Perto da data. Na última viagem que nós fizemos, por exemplo, a gente teve dificuldade de encontrar hotel porque ficou muito em cima. Eu não consegui essa antecedência que a gente está falando agora. Então, quando você tem essa antecedência de planejamento, você consegue primeiro encontrar promoções muito boas, assim, tanto de passagem aérea quanto de hotel, passeios, né, no local, que vai enriquecer ainda muito mais sua viagem. E o que acontece, assim, no planejamento, já aconteceu muito comigo com a Paula. A gente decide um lugar. Então, poxa, sei lá, eu quero ir para Marrocos, um exemplo assim. Só que, na hora que a gente começa a fazer esse pré-planejamento de viagem, a gente descobre que Marrocos vai ter algumas dificuldades que a gente vai ter, sei lá, de repente com o clima, a gente imaginou que o clima ia ser muito quente e de repente vai estar muito frio. Na pesquisa você identifica que no período que você tem disponível ele está muito frio. Segundo, que de repente você pode ser, se de repente você vai para um país árabe, chega lá num período em que as coisas vão estar fechadas. Então também pode dificultar as coisas. Ou você vai num período que tem festas, né, nessa determinada região, que vai estar muito cheia e as coisas vão estar mais caras. Então você já vai ter isso já vai aumentar um pouco mais o seu orçamento. Essa é uma dica legal, porque quando você consegue planejar com antecedência, muitas vezes, no nosso caso, por exemplo, a gente passa por aproveita, né, aquele período da viagem para passar por vários lugares. Às vezes, na nossa cabeça, a gente planeja uma sequência. Quando a gente começa a conhecer os lugares por onde nós vamos passar, a gente muitas vezes muda totalmente a sequência, muda até os lugares, porque a gente descobre esse tipo de coisa. Descobre festa que vai ter na época e se a gente mudar a sequência, a gente aproveita essa festa. A gente descobre show que vai estar acontecendo que a gente poderia... Às vezes, por causa de um dia, a gente perde um show legal que vai ter na cidade. Ou seja, planejando com antecedência. Um jogo, né, de futebol, por exemplo, às vezes você curte muito NBA, sei lá, NFL, e você quer muito, tinha um sonho de assistir um jogo desse. Aí pode ser que às vezes por causa de um dia você deixou de assistir, né, o jogo aí dos seus sonhos porque você não conseguiu fazer um planejamento antes. Ou seja, isso é realmente planejar, exatamente. Conhecer o lugar onde você está indo. Aí você definiu o local que você quer ir, você vai pesquisar sobre aquele local. A primeira coisa que a gente faz é verificar se tem passagem aérea para o período que a gente quer, ou que período que a gente tem disponível. Aí o que eu faço? Eu vou, né, no Google principalmente, porque o Google hoje tem aquela função, ele traz, você estipula lá o período, a quantidade de passageiros, a sua origem, o destino para onde você quer ir, e ele traz lá informações sobre valores de passagem aérea. Então aí eu começo a pesquisar. Pesquisei, identifiquei qual o gasto aí mais ou menos que a gente vai ter naquele período. Olha, eu chego para a Paula e falo, amor, o nosso destino, o destino que a gente deseja é esse aqui, tem passagem aérea, ok. Eu vou começar a pesquisar sobre o local. Aí é a hora que eu entro numa pesquisa mais detalhada sobre o nosso destino para identificar justamente se a gente vai ter algum problema com hospedagem, se vai ser uma hospedagem difícil, né, se terão essas festas que a gente gosta de curtir, ou nos casos aí se você não gosta, quais as experiências que a gente pode ter lá no local, então começa a pesquisar tudo isso. E é muito comum, viu, gente? Já aconteceu algumas vezes com a gente definir um local e na pesquisa a gente identificar que aquele local que a gente estava pensando ir não era tão interessante quanto a gente imaginava que fosse e mudar tudo de novo. Uma coisa para identificar esse tipo de situação é muito legal pesquisar blog.
né? Exatamente. Tem muito blog de viagem, assim, muitas pessoas que fazem blog falando experiências de viagem. São pessoas comuns contando suas experiências. Às vezes até né, de pessoas que vivem no local, né? Também. Que traz uma informação mais rica ainda. E aí você não fica focado só naqueles locais que são os locais famosos do lugar, né? Que todo mundo conhece. Nesses blogs a gente costuma conhecer, descobrir detalhes muito interessantes que poucas pessoas, lugares tão legais que poucas pessoas visitam, porque não são lugares famosos. Essa é uma pequena diferença, assim, quando você faz com uma agência de viagem, que vai te ajudar muito, tá? E quando você faz a sua pesquisa e vai procurar algo mais personalizado. As agências de viagem, geralmente, eles têm já lá os pontos turísticos daquele local que as pessoas gostam mais de frequentar. Sim. Quando você faz sua pesquisa, você consegue chegar em locais que geralmente não tem muito turismo. E aí você descobre coisas assim, incríveis. A gente já descobriu locais incríveis através assim de que não blogs, tinha em lugar nenhum e estava num blog, às vezes de um local, né, de alguém ou um brasileiro que mora lá em determinado país. Você está indo para tal, você vai gastar seu tempo indo para tal lugar lá. Mas você podia ir para um outro que a sua experiência ela vai ser muito melhor, você vai curtir muito mais isso daí. Uma dica legal também é não olhar só o site do hotel, por exemplo, né? Você procurar informações no Instagram, porque no Instagram tem o Instagram do próprio hotel, mas tem também as pessoas que foram e que fizeram as suas próprias fotos, que não são fotos produzidas, não são fotos com lentes especiais, nem com filtros, enfim, fotos normais. Então, você consegue ver mais mesmo a realidade de um hotel, por exemplo. É que quando as pessoas vão para um local, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Sei lá, você vai para Barcelona e vai visitar a Igreja da Sagrada Família. Geralmente quem tira uma foto em frente à igreja, posta e marca, certo? Então, aquelas fotos, quando você vai no Instagram e procura por esse local, você consegue identificar quais foram as últimas fotos postadas daquele local. Então, é possível você identificar, por exemplo, se a igreja, nas últimas 24 horas, de repente não estava fechada, passando por alguma reforma, né? Porque talvez não tenha foto nenhuma do local, ou foto com a área isolada. Então, é uma dica assim, que é bastante importante para você prever, porque às vezes isso antes e às vezes mesmo durante a viagem, né? Porque de repente você marcou para ir amanhã visitar a igreja. E amanhã... Só que justo amanhã, né, tem um post lá no Insta da igreja dizendo que vai estar fechado, cara. Deve ter. Se não tiver, vamos mandar criar. Tá bom. Deve ter. Eu usei a igreja como exemplo, mas tem vários outros locais aí que possuem Instagram e é possível você verificar antes. Ou seja, não olhar só as fotos publicitárias, né, daquele lugar, daquele ponto turístico. A foto publicitária, vocês têm que ter consciência que elas vão estar sempre maravilhosas, tá? É para encher os olhos, mas às vezes você chega lá num determinado local. A gente já foi para uma praia uma vez, um lugar bastante famoso aí, que quando a gente chegou lá na praia, nós não ficamos 5 minutos. Não. 5 minutos foi suficiente para ver que ela não era tudo aquilo que a gente tinha visto na foto. Exatamente. Então, às vezes, né, uma foto de um site pode te enganar. E no Insta as coisas são mais reais, né? No Facebook as coisas são mais reais. Porque é o próprio usuário ali fazendo a postagem. Então essa é uma dica bastante importante. E falando de hotel, né, que a Paula começou falando de hotel, o que eu costumo fazer com bastante antecedência é uma funcionalidade que tem no site, no Booking.com. Eu não sei se tem outros, eu uso o Booking.com quando a gente vai fazer reserva de hotel, que é você fazer a reserva antecipada sem fazer pagamento. Então, óbvio que você vai pagar um pouco mais caro por isso, mas eu consigo até uma semana antes mudar o hotel que a gente vai ficar sem pagar nada. Então eu consigo fazer o cancelamento e em alguns casos é possível pagar o hotel só depois da estadia. Então no Booking.com você tem essa funcionalidade. Então o que geralmente eu faço? Eu defino o roteiro, vou lá no Booking.com e começo a pesquisar os hotéis das regiões que a gente está indo. Aí eu vou lá e começo a selecionar, olha, eu quero esse aqui, quero esse aqui. Vários. E às vezes abro vários, ela já viu. Só que, e por que eu faço isso? É só para deixar pelo menos essa parte de hospedagem já certinha. Só que é muito comum, na hora em que eu começo a fazer pesquisa sobre as cidades que a gente vai passar, eu vejo uma outra cidade que é mais bacana, ela é muito legal.
Eu falo, amor, olha, essa cidade aqui ela é muito legal, acho que a gente tem que ficar mais tempo. Aí que eu vou lá no booking.com, altero a minha estadia, altero a data de estadia. Às vezes o hotel não tem, mas eu encontro um outro que tem e já deixo o bucado lá, né? Pra que a gente já tenha no planejamento os hotéis já tudo certinho. Outra coisa legal é assim, quando você já sabe os lugares por onde você quer passar, museus, hotel, show, dá pra você, principalmente se os lugares são super turísticos, dá pra comprar os ingressos com antecedência. Com antecedência. Se você tem certeza que vai fazer aquilo, é legal fazer, né, realmente a compra com antecedência, porque quando você chega nesses locais super turísticos, as filas são enormes. Né? Tem muita fila grande, muito lugar que a fila é bem grande para você comprar o ingresso, então você perde bastante tempo. E às vezes até ali, quando está próximo da sua viagem nem tem, né? Você pega os jogos, por exemplo, assim, que às vezes é difícil. Você chega no local e não tem mais, acabou, não tem condição. Então locais que você quer muito. Isso. Já compre com antecedência. E pense que assim, ó, você quando vai viajar, seja aqui dentro do Brasil ou fora, assim, é um custo alto. Então você fica parado numa fila, aguardando. Mas se eu for comprar pela internet, eu vou ter que pagar uma taxa lá de, sei lá, de 5, 10 euros, que é a taxa que o site cobra. Mas o que é mais caro? A sua 1 hora, 2 horas, 3 horas parado numa fila para comprar o ingresso? De um lugar que você nem sabe se você vai voltar. Que você vai gostar. Então paga a taxa, porque pelo menos você economiza tempo, que é caro, né? O seu tempo parado numa fila vai ficar muito mais caro do que esses 5, 10 euros aí de taxa que você vai pagar se estiver na Europa, por exemplo. Então, essa é uma dica importante, bem lembrado aí, de comprar esses tickets com bastante antecipação. Então, e o que geralmente eu faço para saber os locais que a gente vai visitar, se eu tenho que comprar ticket ou não? Eu monto, imagina uma agenda dessas mesmo que a gente tem penduradinha em casa lá, com os dias da semana, né, e os dias do mês. Eu faço uma planilha como essa aí com a agenda, e coloco assim, o primeiro dia, né, que é o voo, a saída para São Paulo. Então ali tem as informações importantes, o horário do voo, o número do voo, né, o horário que a gente tem que chegar no aeroporto para fazer o check-in e lá, óbvio, você vai ser informado do seu horário, né, de embarque. Isso para mim é o cúmulo da organização. Sim, mas é muito importante você fazer essa organização, porque eu sou uma pessoa que quando chega pré-viagem, assim, quando por exemplo, tem que ir para o aeroporto, eu já fico tenso. Eu fico tenso por quê? Porque a preocupação, como sou eu que planejo, se der alguma coisa errada, eu me sinto culpado por isso. Então, eu faço esse planejamento justamente para que a gente não erre. Porque às vezes você está ali no seu período, no seu percurso de viagem, tá tão legal, que às vezes você acaba esquecendo coisa. E aí eu tenho que ir no e-mail pesquisar o que foi que a gente contratou, impresso, isso é legal. Sabe? Então o que eu faço? Eu levo tudo impresso. E nesse mapa, né, que eu vou chamar assim de mapa, das atividades, dos locais que a gente tem que estar, é um lugar em que eu consigo visualizar muito fácil as coisas que a gente tem que fazer. E às vezes até fazer modificações, a gente costuma fazer isso, né? Então eu tava programado... Essa planilha foi algo que me assustou quando a gente se conheceu, porque... A gente chegou no aeroporto, na imigração, aí perguntaram, né, pra gente... O que a gente ia fazer lá? Eu, óbvio, né? Imaginei a minha cara. Né? Não sabia. Mas ele falou assim, só um minutinho. Tirou da mala dele essa planilha que ele faz, umas folhas sulfite toda quadriculadinha, com dia em cada um. É um calendário mesmo aqui. Calendário. Então aqui, ó, e entregou, sabe? Assim, a gente vai primeiro vai ficar nesse hotel, a gente vai chegar nesse dia, nessa hora, nesse hotel, à noite a gente vai jantar em X lugar, tinha absolutamente tudo. Para uma pessoa organizada, isso é maravilhoso. Isso pra mim foi um espetáculo. As minhas viagens mudaram completamente depois que ele começou a planejar, porque realmente você perde muito menos tempo. Mas às vezes, você vê como é importante, né? A gente tá falando de imigração, a gente estava na imigração dos Estados Unidos, né? Quem já passou por imigração lá e, por exemplo, se a pessoa não fala inglês ainda, é um problema. Porque o cara te pergunta, ele não tem obrigação de falar a sua língua, você tá no país dele e você não sabe responder ele e não traz as informações que ele tá pedindo para você. Se você faz esse calendário, esse mapinha aqui, você não fala inglês, só mostra, ele vai entender. Fala, pô, tá chegando nesse hotel, nesse dia, vai ficar tantos dias até nessa cidade, depois vai para uma outra, ele vai conseguir entender. Então você vê, você consegue antecipar, ainda que você não fale a língua dele, você consegue mostrar, né, com os documentos que você tem ali impresso, com a sua organização,
que você está lá realmente a passeio, a turismo, e que você não está lá para de repente ficar no país dele ilegalmente, né? Isso ajuda muito para quem, principalmente para quem não fala a língua, passar pela imigração. Então aí depois reclama, né? Quando chega lá na imigração, que os caras mandam de volta. Já vai preparado. Já vai preparado. Né? Bom, feito isso, a gente já reservou o hotel. Começo nas pesquisas a identificar os lugares que a gente quer visitar. Aí eu aproveito, por exemplo, para fazer reserva de restaurante. Se tem um restaurante muito legal que a gente quer conhecer, se tem uma atividade turística, sei lá, uma igreja, um teatro, um jogo de futebol, um jogo de rugby, sei lá, qualquer coisa assim. Eu já verifico se no período que a gente vai estar lá, se tem algo disponível como isso, por exemplo, né? A gente gosta muito de fazer viagem por rodovia, então eu separo trechos na viagem onde a gente faz a locação de um carro para conhecer cidades pequenas, que geralmente não está na rota aí das agências de turismo. Então a gente conhece cidades que tem muita coisa interessante, cidades pequenininhas. Agora, para alocar o carro, uma dica legal assim, é se atentar ao que você precisa, né? Porque eu já conheci algumas pessoas que chegam, não se informam se precisa de algum tipo de habilitação, né, que tem que ser tirada aqui antes, enfim, chega lá e você não consegue fazer. Então, esse negócio de carro assim, é muito importante, porque você vai ter que pesquisar. A gente, por exemplo, teve uma vez que a gente resolveu que ia fazer uma viagem para a Europa, ia para o leste europeu e ia passar por eram quase 10 países. Olha só a loucura essa viagem que a gente estava organizando. Aí quando eu comecei a verificar, quando eu fui verificar a dificuldade que era para passar nas fronteiras entre um país e outro, eu cheguei para ela, para, porque isso que a gente está querendo fazer passar é um tempo grande perdido, é loucura, né? A gente vai perder tempo, vai virar um maraturismo e a gente não vai conseguir conhecer nada. Então, tem coisas que você vai descobrir já no seu planejamento. Uma outra dica bastante importante para que você faça antes também, né, já que a gente falou dessa questão aí da experiência, que vai mais para o lado da experiência, de você fazer essas coisas com antecedência, é verificar também, principalmente quando você está fora do país, quando você vai passar de um país para o outro, tá? Se tem alguma restrição de bagagem, porque, por exemplo, é muito comum, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, você ter aqueles voos em que o custo de passagem ele é bem menor, só que existe restrição de bagagem, às vezes a passagem ela não tem... você não consegue despachar mala nenhuma, ou às vezes é só uma mala, aí você sai aqui do Brasil com uma mala de 32 quilos, cheia, e quando chega na outra perninha que você vai fazer lá na viagem, você só pode passar com 20, ou melhor, você só pode embarcar com 23 quilos, ou sem nada. Aí quando chega lá, se você tiver que pagar por essa bagagem, você vai pagar muito mais caro do que se você tivesse feito essa reserva pra antes. Trás as suas roupas da Judite? Isso, no outro vídeo a gente vai contar, mas a gente passou um perrengue como esse numa viagem que nós fizemos, mas né? É pro próximo. Mas é pro próximo. Aí deixa para elas ficarem curiosas. Mas isso é bastante importante. Tem muita dica, né? Tem bastante dica. Essas são então, algumas. Essas foram algumas. Nós vamos ter outros vídeos falando sobre isso. E a Paula vai voltar agora dizendo para vocês como vocês vão se organizar para montar a mala, né, e deixar a mala assim tinindo para vocês arrasarem no destino de vocês aí. Não, ou sim. Inclusive as minhas, tá, gente? Não, isso eu não sou capaz. Então, é isso aí. Deixem aí os comentários, né? É possível que a gente possa voltar dando mais dicas sobre viagem sim, mas é importante saber o que vocês querem que a gente traga aí de informação. Às vezes até dicas sobre um determinado local, assim, que se a gente conhecer, né? Mas quem já segue a gente há bastante tempo sabe para onde a gente foi. Às vezes quer alguma curiosidade, quer saber alguma coisa, a gente pode contar. Então deixem aí nos comentários, ativem o sininho, dê o seu like e beijo! Beijo!